Bom dia, irmãos. Muito tempo que eu não faço isso, dá até uma ansiedadezinha, né? Friozinho na barriga. Mas com o tempo vai passando e vai fluindo melhor o estudo. A gente está no primeiro domingo do ano, né? Geralmente, até como o presbítero Rodrigo comentou no domingo passado, é um momento que a gente faz planos, reflexões, a gente traz projetos novos e, como crentes, o nosso projeto tem que ser sempre conhecer mais de Deus, aprender da palavra dele, se tornar mais consistente, mais firme na caminhada cristã. E aí eu fiquei pensando que eu poderia trazer nesse estudo que fosse de edificação para a igreja. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foram coisas relacionadas à palavra de Deus, como inerrância, suficiência, perspicuidade das Escrituras. Mas como o tempo é um pouco curto, eu achei que não ia ter tempo hábil de trabalhar isso de forma devida, então eu pensei numa coisa, no estudo da palavra em si, como isso pode nos edificar, nos ajudar, como isso forma a nossa visão de mundo, como a gente enxerga o mundo à nossa volta e qual o papel da palavra de Deus nesse processo. Então, uma coisa que veio de cara assim na minha cabeça foi a pergunta 1 do breve catecismo. Para alguns pode ser uma novidade que acabaram de estudar na classe de catecúmenos, para uns já é quase que um mantra que cresce desde da infância, que ela diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta que o nosso catecismo nos dá é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí, óbvio, vem aquela pergunta: tá, devo glorificar a Deus, como eu faço isso? E aí, com uma forma didática muito sábia, os teólogos da Assembleia já emendaram a pergunta 2. Que regra Deus nos deu para dirigir na maneira de glorificar e gozar? E a resposta que nós temos é a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Então, qual é a ideia dessa introdução que o catecismo faz para a gente? Qual é o nosso objetivo de vida? Por que nós fomos criados? Por que estamos aqui? E quais são as ferramentas que nós temos para cumprir esse propósito na nossa vida? Então, isso é bem conhecido de todos nós, uma coisa bem óbvia que, como Jesus diz, não lembro exatamente a referência, mas ele fala: aquele que me ama é quem obedece os meus mandamentos. Não existe obediência ou glorificação de Deus a parte da obediência de Deus. E a obediência de Deus é concentrada na palavra. Ela é a revelação, ela nos diz quem é Deus, o que Ele requer de nós. Então, por isso, o estudo da palavra é tão importante. E fazemos isso domingo após domingo, dia após dia, na nossa leitura devocional, nos estudos aqui na igreja. Mas, muitas vezes, as coisas ficam picotadas. O pastor já tem trabalhado isso bastante, como nós temos visto em Provérbios, que são coisas práticas do dia a dia que nós precisamos exercitar. A forma que nós lidamos com o nosso trabalho, a forma que nós lidamos com o fruto do nosso trabalho, a forma com que nós lidamos com a vida em sociedade. Tudo isso está intimamente ligado com a palavra de Deus. O que é certo, o que é errado. A gente, provavelmente por uma tradição católica que nós temos no Brasil, a gente tem, e o pentecostalismo também trouxe muito isso, uma visão compartimentada, a vida secular, a vida na igreja, a vida em sociedade, como se nós tivéssemos normas ou parâmetros diferentes para cada área da nossa vida. E isso não é verdade. Nós temos um parâmetro para todas as áreas da nossa vida, para a forma com que enxergamos o mundo como um todo, que é a palavra de Deus. Por isso,
decidi como tema do nosso estudo de hoje a cosmovisão cristã. O que seria a cosmovisão? O que é uma cosmovisão? O que seria a cosmovisão cristã? Como isso pode nos ajudar no nosso papel de caminhar consistentemente, de viver uma vida digna do Evangelho, como nós lemos agora em Efésios? Como isso nos auxilia ou deveria nos auxiliar? Qual é a nossa obrigação diante de Deus com isso? Então, o que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão, ela é a forma como vemos o mundo. Ela seria como a lente através do qual nós enxergamos e damos significado às coisas que estão ao nosso redor. É inevitável, uma coisa normal que a gente faz de forma consciente ou inconsciente. Tudo que nós vemos, tudo que nós lidamos, seja de coisas materiais, de coisas espirituais, nós damos significados a essas coisas, sejam eles bons, ruins. Sempre que a gente pensa em qualquer coisa, isso traz sentimento, traz um significado para nós. E isso vai permear como nós enxergamos toda a vida, como nós moldamos nossa opinião. Dependendo da lente que você olhar um fato, você vai ter uma opinião completamente diferente dele, para o bem ou para o mal. E um exemplo bem básico, bem simples do nosso dia a dia é, por exemplo, a gente vive numa sociedade onde cada um tenta tirar a vantagem o máximo que pode de tudo. Então, por exemplo, alguém recebeu coisa mais boba, mais simples do mundo. Você recebeu um troco a mais quando você comprou alguma coisa numa loja. O que você vai fazer? Como cristãos, provavelmente, vamos devolver aquele troco. Uma terceira pessoa vendo isso, como ela vai pensar? Ih, que cara bobo, pô, ganhou R$50 ali, podia ter botado R$50 no bolso e ido embora. O outro vai pensar, nossa, que rapaz honesto. Claro que ele não ia fazer isso. Isso vai dar um prejuízo para a caixa do mercado. E pode parecer uma coisa tão óbvia, tão natural, que a gente não faz isso de forma consciente, mas isso vem direto da forma como que você vê o mundo, da forma que você interpreta esses fatos que estão ao nosso redor. Porque outra coisa que também pode ser inconsciente, mas nós sempre fazemos, a mente humana, ela pensa em cima de determinados pressupostos. Você não tem como voltar e comprovar e fazer uma análise acurada de cada pequeno detalhe de cada dos fatos. Quando você vê algumas coisas, você já tem opiniões sobre elas pré-estabelecidas e através dessas opiniões você vai interpretando outras coisas. Então, por exemplo, se você parte de um pressuposto de que existe um Deus criador de todas as coisas, você olha para a natureza com uma ótica diferente de quem parte de um pressuposto de que o nada explodiu e as coisas foram se desenvolvendo de bactérias em bactérias até que surgisse um mundo extremamente complexo e coerente como nós temos hoje. Então, esses pressupostos vão ser essa lente com que nós interpretamos o mundo à nossa volta. E, como cristãos, o nosso pressuposto básico e central, a lente que a gente vai colocar para enxergar essas coisas, deve ser a palavra de Deus, que nos diz que há um Deus soberano, criador de todas as coisas, e que esse Deus vai um dia colocar todos diante dele e vai julgar tudo que nós fizemos de bom ou ruim. E isso faz com que o cristão tenha uma visão de mundo muito distinta, uma interpretação dos fatos e dos acontecimentos ao nosso redor que difere grandemente da forma que o mundo vê as coisas. E é importante que seja assim, e é importante que não só nós façamos isso diferente, quase por instinto, como muitas vezes nós fazemos,
mas que venha a ser um exercício nosso, da nossa mente e da nossa vida cristã, de estar consciente de que isso existe, de estar consciente que nós temos uma obrigação de ler o mundo à nossa volta de determinada forma, que outras pessoas com outras visões de mundo vão interpretar isso de forma diferente, para que a gente consiga entender qual é o nosso papel, como nós devemos interpretar essas coisas, porque senão a nossa cabeça começa a ficar uma bagunça. E numa determinada situação você age como cristão, na outra não, e aqui sim. E aonde que vem? Da onde que a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha um todo coerente, que a gente seja coerentemente cristão, como se diz, consistentemente em todas as coisas, na forma como trabalha, como estuda, como você vai se relacionar com as outras pessoas e como a gente vai se relacionar com a natureza, que é a criação de Deus. Tudo tem um determinado significado. E uma coisa muito importante nesse aspecto ainda bem introdutório é que isso às vezes pode parecer uma coisa muito abstrata, muito, filosófica, assim, intelectual, mas na verdade nem tanto. A nossa cosmovisão ela vai sair basicamente do nosso coração. Como Jesus disse lá em Mateus, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E vai ser, não tem como ser diferente, é de acordo com os nossos objetivos, com o nosso ponto de partida e para onde nós queremos chegar, que nós vamos balizar certo e errado, a forma de lidar com todas essas coisas. Então não é uma questão puramente teórica ou intelectual. Isso vai demonstrar no dia a dia o que está dentro do nosso coração. A forma que você tiver uma opinião sobre a ciência, que vai implicar na forma como você vê a criação, uma opinião política, como nós vemos acontecer agora, uma confusão, tudo isso vai demonstrar aonde está o seu coração, qual é o seu tesouro, qual é o seu objetivo, para onde você está caminhando. E como muitas vezes isso acontece quase que de forma orgânica, inconsciente, é importante trazer isso à superfície, de forma que a gente não seja, em determinadas situações mais delicadas, levados ao sabor do vento sem ter uma âncora. Eu gosto dessa analogia porque a gente na vida são tantas opiniões, são tanta filosofia, são tantas coisas que as pessoas jogam, isso é certo, isso é errado. A gente vê certas opiniões que muitas vezes são erradas sendo colocadas de uma maneira emocional, que aquilo toca o nosso coração e você fala, nossa, como eu posso dizer que isso é errado? Vamos distribuir os bens para todo mundo, não deveria existir pobres, o Estado tem... Não, como você pode ser contra você matar a fome de uma pessoa que está passando fome? E assim, aquilo bate no nosso emocional de uma forma que, se você não tiver consciente de tudo que está acontecendo, se não seja uma coisa ali levada pela emoção, você acaba indo para um caminho que não é bom. E é uma analogia interessante que nós somos muitas vezes como um barco em alto mar, quase completamente à deriva. Vai depender das suas experiências, dos seus ensinos, dos seus interesses de leitura. Você pode ser levado para qualquer lugar, de repente vem uma corrente, te leva para um lugar e te leva para o outro. Às vezes você está querendo chegar em determinado lugar e a corrente começa a te levar para um lugar completamente diferente, você fica perdido. E a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa âncora, em que a gente vai se agarrar no meio de toda essa confusão, no meio dessas correntes que nos arrastam para todos os lados. Qual é a única direção segura que nós temos de o que é verdade, o que é correto, o que é errado, aonde nós devemos buscar
as respostas para a nossa vida, onde nós devemos buscar como nós devemos interpretar o mundo. E com certeza para nós é a palavra de Deus, em Deus, que foi a forma que ele se revelou, a palavra dele, é onde nós buscamos esse entendimento, essa leitura dos fatos, esse entendimento de qual é o nosso lugar no mundo, o que nós estamos fazendo. E isso é muito claro na palavra de Deus, que não existem tantos caminhos assim. Se você pensar no mundo, você vai ver muitas filosofias, muitas teorias, muitas formas de enxergar e explicar muitas coisas, mas se nós resumirmos bem, a palavra de Deus deixa bem clara que você tem simplesmente dois caminhos. Ou você se submete a Deus, ou você está em rebeldia contra Ele. Não importa se a sua filosofia vai ser científica, de evolução, de design inteligente, se você vai ser de direita ou de esquerda, se você vai ver a natureza como um processo impessoal ou se uma força inteligente. Não, nada disso importa. São muitas filosofias que vão te levar ao mesmo lugar. Ou você está em submissão a Cristo em tudo, ou você, naquilo que você não está em submissão a Cristo, você está em rebeldia contra Ele. É simples assim. E eu gostaria de ler um texto agora com os irmãos que creio que exemplifica bastante isso. É Colossenses 2, do verso 1 ao verso 9. Só lembrando que a ideia aqui não é exatamente fazer uma exegese desse texto, mas a gente vai ler uma porção grande para não ficar picotada, mas nós vamos nos deter a determinados pontos específicos desse texto. Paulo começa o capítulo 2 de Colossenses assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A gente vê aqui que, dentro do contexto que Paulo estava tratando ali, de confirmar os irmãos, da diferença entre as igrejas, irmãos que ele pôde visitar, que ele não pôde visitar, a preocupação dele com a unidade da doutrina, que ele deixa bem claro duas coisas: que Cristo é a fonte de toda sabedoria, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por que Paulo fala isso a esses irmãos? Para que ninguém engane aqueles irmãos com raciocínios falazes, com a tradição dos homens, com filosofias e vãs sutilezas. Então, é importante que nós estejamos radicados, nós estejamos conscientes de que todo conhecimento vem de Cristo, para que nós busquemos esse conhecimento de todas as coisas nele e não nos deixemos levar por essas filosofias do homem.
porque, como é dito por Tiago, lá no capítulo 3, do verso 13 a 17, não, como nós comentamos também já, não há muita saída, não tem como ser mais ou menos bom ou mais ou menos ruim. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em rebeldia com Ele. Então, aqui, Tiago, no verso 13 a 17, ele diz o seguinte: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento falacioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há aí confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, esse texto ele deixa bem claro para a gente que é a sabedoria que vai guiar os nossos passos nas coisas pequenas, nas coisas práticas do dia a dia, e não só nas coisas pequenas e práticas, como nas coisas complexas, da maior a menor. Você vai estar sempre jungido a essas duas opções: submissão a Cristo ou rebeldia a Ele. E para que nós venhamos desenvolver essa submissão a Cristo em cada área da nossa vida, em cada ponto específico, é importante que nós tenhamos primeiro consciência de que isso é necessário, que nós tenhamos consciência de que é nosso dever, de que é nossa obrigação para com Cristo buscar a sabedoria nele, buscar ver as coisas como Deus revelou na nossa palavra, para que nós possamos ordenar as nossas vidas, as nossas práticas, os nossos pensamentos a esse padrão imutável, inerrante e bom, sábio, desejável que é a palavra de Deus. E de forma resumir, ou digamos simplificar essa missão de entendermos o mundo através da palavra de Deus, os teólogos separaram, ou não bem separaram, mas destacaram 4 fatos históricos da história da humanidade que são distintivos da visão cristã de mundo, da palavra de Deus, que são os vetores principais para que nós possamos interpretar. Porque, em regra, a cosmovisão, quando você fala de uma forma como de filosofia, de estudo, ela está muito ligada às questões últimas da vida, como os estudiosos chamam, que são coisas simples que vão direcionar as nossas atitudes e os nossos objetivos. Da onde nós viemos, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, por que nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo. E para que isso ficasse resumido de uma forma simples, para que nós tivéssemos a facilidade na hora de pensar nessa visão de mundo de forma abrangente, os estudiosos em geral eles falam sobre a criação, que é como nós surgimos, quem fez isso, a queda, a redenção e a consumação. Então esses são os aspectos da história da humanidade numa visão cristã que vai fazer completa diferença como nós enxergamos a vida, como nós direcionamos a nossa vida, como nós estabelecemos nossa ética, como nós separamos o que é certo e o que é errado.
Então nós temos o nosso ponto de partida, a criação. De onde viemos e como isso impacta a nossa forma de viver, a nossa relação com Deus, com os nossos próximos e com a própria natureza. Se existe um Deus onipotente, onipresente, que nos criou com um objetivo específico, Ele, como Deus soberano, Ele tem a prerrogativa de exigir comportamentos da sua criação, e Ele também tem a prerrogativa de, como legislador, julgador, criador, de estabelecer sanções quando essas regras são quebradas. Então isso vai fazer toda a diferença na forma com que nós vamos enxergar o mundo. Eu acho que é uma coisa bem intuitiva, de certa forma óbvia, que se você é criado por um Deus onipotente, onipresente, que não só estabeleceu regras e te deu um objetivo, mas quando isso foi perdido, e aí vai entrar aqui a da redenção, a gente vai falar de forma mais específica disso na frente, mas que, como diz a palavra, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que nós pudéssemos ser conduzidos a Ele novamente, nós vamos ter uma visão de mundo, opiniões e a forma de lidar com os nossos irmãos completamente diferente do que simplesmente o nada explodiu e eu era uma bactéria que se desenvolveu até eu me tornar um ser humano que estou indo para lugar algum com objetivo nenhum. Não tem como você enxergar o certo e errado da mesma forma. São pressupostos básicos que vão definir toda a nossa caminhada. E aí, dentro disso, nós temos esse objetivo principal de Deus na criação, que foi o nosso relacionamento com Ele, a glorificação de Cristo. E como nós vamos alcançar? Isso é possível? Isso está ao nosso alcance? E aí vem a queda impactando também a forma como nós interpretamos o mundo. O homem foi criado pleno, íntegro, sem uma inclinação para o mal, de forma que ele poderia obedecer a Deus em todos os seus estatutos. Na verdade, até me adiantando aqui, eu fugindo um pouco do assunto, falando de uma curiosidade, digamos assim, teológica, você vê que no Éden não tinha nenhuma palavra escrita. Aquilo era tão dentro da natureza do homem que ele obedecia a Deus quase que por instinto até o fatídico momento da queda. E aí o homem pecou e tudo mudou. Agora nós vivemos num mundo com o pecado, a nossa carne se inclina para o pecado, nós temos a consciência de que nós tendemos para o mal, nós temos sentimentos egoístas voltados para a nossa vontade em detrimento das leis de Deus, das nossas obrigações para com Deus e para com o próximo. E isso também é uma coisa que faz toda a diferença na forma de nós interpretarmos o mundo. Se você lê historicamente o desenvolvimento das filosofias e das visões de mundo em todas as áreas, você vai ver que há uma bifurcação muito grande entre os estudiosos que viam a natureza humana como uma coisa boa, como um homem tendente ao bem, ou pelo menos como um homem neutro, como fruto do meio onde ele vive, e das filosofias que viam o homem como intelectualmente limitado, como moralmente inclinado para o mal. Isso vai fazer uma diferença incrível na forma que nós vamos interpretar todas as coisas. Então, um exemplo, nós vamos sempre duvidar dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias vontades. Você vai aprender a se policiar, a se dominar, vai saber que nem todos os desejos que você tem são de fato para ser cumpridos, são bons, vão trazer coisas positivas a você.
digamos, na coletividade. Você nunca vai ter uma filosofia que te leve a entregar todo o poder na mão de uma pessoa só para governar sobre todos, seja em qualquer área da vida, porque você vai sempre pensar, não, em algum momento isso vai descambar para o interesse pessoal, isso vai se desviar daquele propósito original de ver o bem da sociedade, o bem de todos, porque o homem simplesmente não tem a fibra moral, essa capacidade em sua natureza de simplesmente se desligar dos seus interesses, das suas vontades e fazer o bem coletivo. Então isso também é um aspecto marcante, distintivo da história da humanidade na Bíblia, que faz com que nós entendamos o mundo à nossa volta de forma um pouco diferente. E aí vem a redenção. Por quê? Porque simplesmente o homem não caiu, não pecou, se afastou de Deus e ficou por isso. E agora nós vamos ser punidos pelos nossos pecados e acabou. Não. Como eu já havia comentado, nós conhecemos esse versículo, talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia em todo o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. Na verdade, não só salvos, que como o pastor já falou também muitas vezes aqui, a salvação ela é um meio, ela não é o fim. Jesus não veio simplesmente para que nós fôssemos salvos de uma punição pelos nossos pecados. É uma coisa muito maior, muito mais ampla do que isso. Jesus veio e fez a sua obra na cruz para que nós pudéssemos cumprir o propósito de Deus na criação que nós deixamos de cumprir com a queda. Ele veio restaurar todo o significado, toda a profundidade da criação do homem, o objetivo inicial, porque um homem perdido em pecado, ele não pode glorificar a Deus. Ele não vai conseguir cumprir o propósito inicial da criação. Então a redenção ela vem para nos trazer, nos dar ferramentas, digamos assim, nessa uma visão mais estreita aqui com o objetivo do estudo, que nós possamos verdadeiramente glorificar a Deus. Só através de Cristo nós podemos glorificar a Deus. Se depois os irmãos tiverem tempo, curiosidade, vocês podem dar uma lida no capítulo de boas obras da nossa confissão, que isso fica muito claro. Uma boa obra não é simplesmente uma ação que tem um resultado positivo. A gente não vai medir uma boa obra numa cosmovisão cristã simplesmente pelo resultado material dela. Você tem que aliar aquele resultado material a um objetivo maior, que é a glória de Deus, a devoção a Cristo, a submissão a Ele através da sua palavra. Isso é que vai caracterizar uma obra como uma boa obra. Então a redenção ela vem nos religando com Deus, nos trazendo novamente a comunhão. Daí inclusive vem o termo religião, que vem, o pastor conhece o latim, vem da palavra religare, que é nós estarmos novamente ligados a Deus através de Cristo, por isso Ele é o nosso mediador. Essas são as pequenas coisas que vão fazer toda essa distinção de como nós vemos o mundo. E por fim, a consumação, que isso tem um fim, isso vai ter um objetivo, nossas ações vão ter consequências. E o papel da consumação é extremamente importante, porque ela dá a conclusão, o fechamento para que todo esse raciocínio ele possa ser coerente, ele possa ser, digamos, mensurado de certa forma, objetivamente,
o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E isso nos traz esperança dentro da ótica cristã, porque nós um dia estaremos livres dessa luta diária, cansativa, difícil contra o pecado. Então a consumação ela também vai dar os contornos finais, digamos, a essa grande moldura que nós vamos usar para enxergar as coisas à nossa volta. Isso é interessante porque se nós pararmos para pensar assim, não é bem o objeto do estudo comparar a cosmovisão cristã com outras cosmovisões, mas se você vê, a cosmovisão cristã, ela é talvez não, ela é a única que tem início, meio e fim. E isso faz total diferença. As únicas outras cosmovisões que tem um ensaio, que tem alguma coisa parecida com início, meio e fim, são cosmovisões que são de alguma forma derivada da Bíblia e da cosmovisão cristã, que é o judaísmo e o islamismo. Em geral, as filosofias mundanas o universo, quando é criado, ele é impessoal e eterno e sem fim, quando não, ele é eterno, de eternidade a eternidade, como nós vemos Deus, não tem início, não tem meio, não tem fim, vivemos em ciclos. Então, em resumo, nós não sabemos de onde vimos, não sabemos para onde vamos, e estamos perdidos na Terra, batendo cabeça, sem saber direito o que é o nosso papel, o que nós vamos fazer com isso. E uma coisa interessante também a respeito da consumação, é a consumação envolve o julgamento final. E eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, mas o julgamento final ele é preponderante, ele é importantíssimo para que nós tenhamos uma visão de certo e errado, justo e injusto, devido e indevido. Porque eu tenho certeza, se eu perguntar para vocês, como nós devemos separar, como nós separamos o que é certo do que é errado, o que é correto, o que não é? Provavelmente os irmãos devem, a primeira coisa que vai vir na cabeça, a palavra de Deus. É Deus como legislador determina o que é certo e o que é errado. E isso está corretíssimo. Mas tem uma forma, digamos, um pouco mais objetiva de você mensurar ou de você pensar no que é certo e o que é errado. Nós vamos ter um julgamento final, onde Deus vai julgar cada ação, cada pensamento, tudo a respeito de cada indivíduo, como nós vemos na Bíblia. Então, de forma bem resumida, nós podemos separar o que é certo e o que é errado como? Com o padrão do julgamento final. O que é certo e o que é errado? O que Deus declarar como certo no último dia, e o que é errado vai ser, essa é a régua final que distingue todas as coisas. É a régua final que vai nos dar as consequências dos nossos atos, as motivações, tudo isso vai se resumir naquele último dia, quando Cristo julgar os vivos e os mortos e tudo que acontece. Isso vai ser, nossas atitudes hoje serão consideradas corretas ou serão consideradas erradas no tribunal de Cristo naquele último dia. Então, por mais que esteja correto, o que define certo e errado é a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus é a revelação que Deus nos deu para que nós saibamos qual vai ser o parâmetro do julgamento e nos preparemos para ele. É um pouco diferente do que... Não deixa de ser, como tudo está voltado para Deus, e Deus é o Criador, Ele é o legislador, Ele é o julgador. Então não está errado você falar que a Bíblia é o parâmetro final do que é certo e o que é errado. É correto. Mas assim, essa observação é para a gente entender que dentro desse esquema de criação, queda, redenção e consumação, há um julgamento final, há um momento onde o joio vai ser separado do trigo, onde o que é certo vai ser separado do que é errado, e onde
isso vai ter consequências. E isso vai ter consequências eternas. Então é muito importante que nós estejamos conscientes disso, para que nós possamos, através da nossa bússola, da revelação de Deus, entender e nos prepararmos para esse grande dia onde nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, isso é um esquema, digamos, simplificado, para que nós possamos compreender, e sempre que a gente tenha alguma dúvida ou que nós vamos pensar nas coisas da vida, nós tenhamos, peraí, mas qual foi o papel disso na criação? Como a queda afetou essa questão? Qual é o papel de Cristo na redenção nisso? Como isso vai ser tratado no final? Ela dá uma boa ideia de como a gente pensa sobre isso. Mas talvez isso ainda deixe um pouco as coisas fragmentadas. Nem sempre a gente consegue, numa visão, numa questão muito prática, muito comum do dia a dia, você conseguir fazer aquele esqueminha, criação, redenção. Então eu gosto muito da abordagem de um teólogo já falecido americano, que ele tem uma frase muito interessante, que ele fala que o papel do cristão, ao interpretar a vida, a dar significado às coisas, é pensar os pensamentos de Deus após ele. Porque se você pensar como Criador, Deus ele não só cria as coisas e deixa, vamos dizer, o homem criou o homem, está aqui, aquela matéria. Mas dentro desses objetivos, dos propósitos de Deus, ele dá também significado a cada coisa pequena. E o significado vai estar sempre ligado a essa questão de propósito, de objetivo, da onde nós vimos, para onde nós estamos indo. Então, cada pequena coisa, as coisas mais óbvias que a gente possa imaginar, ela tem um significado. Ela tem, digamos, um valor por trás daquilo que vai, através desse significado, nós vamos delimitar como a gente lida com aquele fenômeno, com aquela pessoa. Então, quando nós estamos pensando tudo isso, nós devemos pensar da seguinte forma: qual o significado que Deus deu ao criar essa determinada coisa? E devemos buscar, através do estudo da palavra, de outras ferramentas, como descobrir a forma que Deus já interpretou, o significado que Ele já deu para aquela determinada situação, e buscar interpretar, ver e lidar com aquilo na nossa vida prática da mesma forma que Ele já fez a priori ao criar o mundo. E isso vem, como eu disse, desde as menores e mais cotidianas até as questões mais complexas e filosóficas da vida. Peraí, me perdi um segundinho. E dentro desse estabelecimento de significado de todas as coisas, é importante que nós, como cristãos, nós tenhamos sempre em mente que as coisas têm, digamos, um significado material e também um significado espiritual. Uma coisa mais complexa, não é uma visão, nós não podemos nos deixar levar para uma visão simplesmente materialista ou muito prática, física das coisas. E aí, para que isso fique um pouco mais claro, eu tentei trazer alguns exemplos para que a gente pudesse trabalhar um pouquinho em cima, para que fosse criando, quem sabe se não for muita pretensão, um padrão, uma forma de raciocínio para que a gente tome consciência e tente fazer esses pensamentos. Por exemplo, a chuva e o sol, um exemplo vindo, digamos assim, do mundo natural.
Como nós enxergamos esse fenômeno da natureza de ter um sol nos aquecendo todos os dias, que sobe, desce, aparece a lua, vai o sol, de vez em quando chove, de vez em quando não chove. Como nós enxergamos e como nós damos significado a esse evento cotidiano? Se você estiver pensando de repente na aula que você teve lá no segundo grau, primeiro grau, não sei quando as pessoas ensinam isso, você vai pensar que a chuva é simplesmente um fenômeno da natureza, onde o sol bate, esquenta a água, ela transforma em vapor, sobe, se transforma em nuvem, condensa e a água cai de novo e nós ficamos nesse ciclo. E é simplesmente uma coisa sem muito significado. O ciclo se repete, se repete, se repete. E impessoal, de forma completamente mecânica e sem muito significado para o nosso dia a dia. Mas será que é assim que a Bíblia nos narra? O fato de o dia nascer, passar, de termos um sol, de vez em quando chover? Eu entendo que não. Eu vou ler um texto, pedir para quem quiser, tiver aí à disposição, que possa me acompanhar na leitura, que é Mateus 5, os versículos 43 a 45. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele vos faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Eu acho esse texto bem interessante, porque de certa forma ele exemplifica muita coisa do que nós estamos comentando aqui. Porque, primeiro, dentro dessa questão simplesmente da chuva, do sol, ele não é um fenômeno impessoal que acontece porque acontece. Isso é uma prova da misericórdia de Deus, da providência de Deus conduzindo todas as coisas. Deus criou e sustenta o mundo para que ele continue aí funcionando, servindo de base para a nossa vida. Isso demonstra a misericórdia de Deus, porque na queda simplesmente, vocês se viraram contra mim, tá bom, acabou tudo. Mas Deus não. Ele suportou o pecado, teve misericórdia, providenciou uma salvação. Isso demonstra a paciência de Deus, porque até a consumação de todas as coisas, mesmo os ímpios estão pecando contra ele, ele dia após dia dá chuva, dá sol, sustenta a vida, a respiração, mantém essas pessoas vivas, dá força a elas, inclusive para que elas se rebelem contra ele. Então, são coisas simples no nosso cotidiano, mas que se nós pararmos para olhar para isso de uma forma mais conscientemente bíblica, como Deus pensa esses fenômenos, a gente vai ver que eles são fenômenos mais complexos, têm um significado muito mais completo, muito mais bonito do que simplesmente um fenômeno da física, biologia, sei lá qual é a área do conhecimento que estuda isso, que você vai lá e segue aquele ciclo mecânico de esquentou, evaporou, subiu, condensou, choveu. E assim, isso é apenas um exemplo. Se os irmãos estão
acostumado a ler a Bíblia sabe que, principalmente no Antigo Testamento, onde o contexto era de uma sociedade extremamente, basicamente agrícola, então a chuva era praticamente a garantia de sustento. Então, se não era simplesmente um processo impessoal, visto, era se Deus abençoar, Ele vai dar chuva, nós vamos ter o que comer. Quando as pessoas pecavam e se afastavam de Deus, em alguns momentos Ele cortava essas bênçãos para que a dificuldade fizessem eles se voltarem e clamarem a Deus novamente. Então é um fenômeno interessante que pode passar despercebido, mas que tem um significado bem profundo se nós olharmos para eles com uma ótica da palavra de Deus. E outra coisa interessante nesse texto é que Cristo ele dá um exemplo claro e direto de como nós devemos lidar com os nossos irmãos através do exemplo de como Deus lida com o mundo através desses fenômenos naturais. Então, da mesma forma que Deus dá a chuva, traz o sol sobre justos e injustos, qual é a consequência que Cristo tira disso? Você deve fazer o bem para justos e injustos, para pessoas que fazem o bem e que fazem o mal para você. Aí por quê? Porque se você é filho de Deus, você vai agir como ele, você vai seguir o exemplo dele, vai obedecer às leis dele. Então, assim, é um texto curto, mas muito completo, no sentido de nos mostrar não só como nós interpretamos fatos cotidianos da natureza, como isso vai impactar na forma com que nós vamos lidar com o mundo ao nosso redor, com todas as situações que estão à nossa volta. E esse é justamente o nosso papel e o objetivo final da vida cristã, com que a gente conheça a Deus, conheça o que Ele requer de nós e que nós desenvolvamos dia após dia na nossa caminhada o cumprimento dessa visão e desses propósitos mais e mais dentro da nossa possibilidade. Então, isso foi assim uma visão bem geral. Eu queria entrar em alguns exemplos que vêm desde a nossa vida pessoal, privada, como uma questão mais que envolve a sociedade. Eu acho assim, na questão do exemplo da nossa vida prática, eu acho que a gente já viu bastante esse exemplo aqui, fala bem. Eu queria só chamar a atenção para um livro que quem tiver a oportunidade de ler, eu recomendo bastante, já foi objeto de estudo, inclusive em grupos aqui na igreja, que é o Guerra de Palavras. Se vocês estiverem pensando como eu enxergar, como eu dar significado à comunicação, à minha fala, de como isso é impactado pela obra de Deus, por quem Deus é, se vocês lerem esse livro Guerra de Palavras, vocês vão perceber assim de forma muito profunda, muito completa, muito didática, muito voltado para a prática, o objetivo final de todo esse estudo. Ele faz, o Paul Tripp, ele faz ali de forma magistral a aplicação da cosmovisão cristã na comunicação e na fala do homem. Então, assim, quem se interessar e pensar, poxa, eu queria uma coisa mais profunda, mais detalhista, de como interpretar esses fenômenos, de como essa questão da criação, da palavra de Deus vai me levar a ver os pequenos detalhes da vida sobre uma ótica cristã consistente, eu indicaria esse livro do Guerra de Palavras. É simplesmente sensacional. Então, é isso. Como nós vimos, isso impacta diretamente a nossa vida em tudo, como nós vamos enxergar, como nós vamos nos portar, como nós vamos julgar as ações dos outros, nas pequenas coisas de ética, mas isso tem implicações maiores. Como eu disse, é desde
do menor detalhe até as coisas mais complexas da vida. E como exemplo de uma questão, digamos, social, da nossa vida coletiva, que é fruto, que é uma bênção que nós temos hoje, que infelizmente muitas vezes vem sido mal utilizada na nossa sociedade, que é uma bênção que veio diretamente da cosmovisão cristã como resultado do exercício dessa disciplina que nós estamos comentando aqui no estudo, que é uma curiosidade histórica, digamos assim, que é o surgimento da ciência moderna como nós conhecemos hoje. Hoje nós vivemos num mundo em que nós somos direcionados, nós somos bombardeados com um mote completamente falso de que a fé é inimiga da religião e a religião é inimiga da fé, são coisas que não se reconciliam, que conflitam e que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ter uma vida completamente materialista, buscando explicar através do método científico os fenômenos da nossa vida, ou você vai ter uma visão completamente mística, onde você não tem como comprovar, você não tem como medir, você não tem como saber com base de nada, isso vai ser só uma referência completamente abstrata a um Deus que nós não podemos conhecer, e daí surge uma série de críticas e uma série de dificuldades. Sendo que isso é uma opinião absolutamente falsa. Como nós vimos agora nesse exemplo de chuva e sol que eu dei, não só é perfeitamente conciliável, como é a única forma de você conseguir uma verdade completa e não uma verdade parcial, é você justamente conciliar esses aspectos espirituais e os aspectos materiais do mundo que nos cerca. E isso só foi possível, só se desenvolveu da forma que nós conhecemos hoje a ciência moderna, através dessa cosmovisão cristã, através da busca de homens de Deus, de interpretar tudo à nossa volta pela lente da palavra de Deus, tendo isso como guia. E como isso se deu? Eu não sei se os irmãos já estudaram história, tem um conhecimento assim ralo, até porque o meu também é bem ralinho também, do desenvolvimento da humanidade através da história, mas se vocês fizerem uma pesquisa, isso até é um conhecimento comum, o mundo oriental ele se desenvolveu como civilização muito antes e muito mais rápido do que o mundo ocidental. Isso tem até precedentes históricos bíblicos. Tudo começou ali no Oriente Médio, era uma coisa do Oriente. As comunidades asiáticas, você vê o Japão, a China, eles têm conhecimento milenar, questões de estações, de tempo, como você mede tempo, como você vê de desenvolver as estações do ano, desenvolvimento de tecnologias, como questões de moinho, coisas que ajudavam eles no dia prático. Eles, como civilização, eles se desenvolveram muito, muito antes do que a Europa. A Europa era conhecida basicamente como os bárbaros, que era onde não tinha nada, e o Império Romano veio para trazer esse desenvolvimento, essa civilização, que aí era o outro aspecto, que era bem menos desenvolvido, mas isso sim começou no Ocidente ali com um certo conceito de civilização através do Império Romano, mas que ainda era muito limitado. E se os irmãos pararem para ver na história, de repente a Europa, que era muito atrasada, deu um salto e se transformou, se você vê numa visão de toda a história da humanidade, quase que de uma hora para outra,
na maior potência, no centro mais desenvolvido, com todas as tecnologias, com diversas formas de conhecimento, e dentro desse contexto nasceu a ciência. E como foi isso? O que a ciência tem a ver com a cosmovisão cristã? A ciência ela só conseguiu se desenvolver da forma que nós conhecemos hoje através de questões distintivas da cosmovisão cristã. E por quê? Primeiro, antigamente a maioria das religiões e, digamos, das cosmovisões do mundo, elas eram politeístas. Então, se você vê, tinha o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus não sei o quê, e era uma miríade de falsos deuses, e que cada um, como é que vai chuva? Você faz a dança lá para o Deus da chuva, ele vai dar chuva. Você precisa de sol, o sol é o Deus. Tudo funcionava de forma completamente fragmentada, porque cada Deus, ele comandava determinada coisa. Então você não tinha uma visão sistêmica, você não tinha como criar um modelo sistêmico e ordenado para entender o mundo e os fenômenos da natureza, simplesmente porque dentro daquelas cosmovisões politeístas, tudo era fragmentado. Cada Deus, cada divindade, cada coisa ia gerir um aspecto da vida cotidiana, e você não tinha como ter uma visão sistêmica coerente de como aquilo ia acontecer. E aí você tem algumas outras visões de mundo que já eram monoteístas, que já conseguiram avançar um pouco mais, como era o judaísmo, como era o Islã. Mas ainda faltava para eles a ideia que nós temos da revelação geral. E foi a ideia da teologia cristã de revelação geral, qual é o papel da natureza, como Isaac Newton, um dos pais da ciência moderna, ele dizia que, da mesma forma que a Bíblia é um livro da revelação de Deus, ele dizia que a revelação natural ele era um outro livro de revelação de Deus. E foi através dessa forma de interpretar o mundo através da Bíblia, de entender, como nós vemos ali em Romano, a revelação geral, é que o homem conseguiu chegar ao que nós chamamos hoje de método científico. E qual foi o pressuposto básico que esses homens usaram para dar esse salto de qualidade, digamos assim, na civilização humana, que nenhuma outra civilização conseguiu? Eu tenho um Deus criador de todas as coisas, um Deus onipotente. Ele é um Deus inteligente, um Deus racional. Ele criou essas coisas com um propósito, com um objetivo e dentro da racionalidade que é característica da inteligência e do potencial de Deus. Esse mesmo Deus, quando ele nos criou, ele nos deu a imagem dele. E o que é a imagem de Deus? Essa capacidade que nós temos de raciocinar em termos de moralidade, intelectualidade. Então, se Deus ele é soberano, eterno, imutável, ele criou a natureza e todo o mundo através dessa racionalidade, e nós, como criaturas de Deus, também temos a imagem dele, somos racionais, nós temos a possibilidade de estudar e entender esses fenômenos da natureza, porque eles têm uma lógica, eles não são coisas completamente aleatórias. E também eles não são superiores, porque tinha duas dificuldades. Uma, você entender que a natureza ela funciona de forma sistêmica e ordenada, através de uma lei, da mesma forma que nós temos a lei da moralidade, nós temos as leis da física, as leis materiais que guiam todas essas coisas, e isso vem de Deus, isso você percebe através de uma visão de Deus. A Bíblia é importantíssima para dar uma luz, trazer isso de forma mais clara, mas como nós vemos lá na explicação da própria palavra, os homens são indesculpáveis porque eles deveriam olhar para a natureza e entender, peraí, isso aqui tem uma racionalidade. A base do raciocínio de Paulo ali de indesculpável, inclusive moralmente, é esse. Peraí, isso aqui tem uma criação ordenada, tudo funciona direitinho. Se há uma ordenação nas coisas do mundo, a vida do homem deve ser ordenada também.
Porque não faria sentido Deus criar a vida natural, as coisas sem vida, digamos assim, as coisas materiais, de forma extremamente ordenada e deixar a vida do homem moralmente desordenada. Então, se tem uma ordenação, eu tenho que me pautar por essa ordenação, porque senão esse meu Criador ele vai me cobrar lá na frente. Resumindo bastante, digamos, de forma rudimentar, esse o raciocínio de Paulo ali. Eu deveria perceber que há uma ordenação na criação e viver a minha vida de forma ordenada, seguindo esse padrão. E se eu não tive a capacidade de perceber tudo isso, porque a minha visão foi limitada pela queda, lamento, você caiu sozinho e você vai ser responsável por não ter tido essa visão. Então, quando nós temos essa visão, então tinha essa primeira dificuldade para que nós pudéssemos desenvolver a ciência. Era uma visão ordenada da criação. E a segunda questão era, tudo bem, isso pode ser ordenado, mas eu tenho capacidade de estudar e entender essas leis que estão por trás dessa ordenação? E para muitas outras cosmovisões que viam o mundo como a natureza como uma força simplesmente impessoal, isso simplesmente não fazia a menor diferença, não era importante, não era relevante. E para outras não era possível você entender. Eu até entendo que eu sei que isso tem uma ordenação, mas nós não temos a capacidade de desvendar as leis que estão por trás disso. E a cosmovisão cristã ela foi a única capaz de nos dar conjuntamente não só essa visão de que a natureza é ordenada, mas que nós, através da imagem de Deus, podíamos estudar e buscar conhecer essas leis que coordenam. Porque até é bom fazer uma pontuação aqui, que tecnologia, hoje em dia a gente tem uma visão de que ciência é praticamente tecnologia. Mas a ciência e a tecnologia elas não são a mesma coisa. Você pode desenvolver um determinado aparelho, um sistema, por exemplo, como foi na antiguidade o moinho. O moinho trouxe uma evolução muito grande, porque você precisava de força para fazer determinadas atividades e que o homem tinha que, muitas vezes, praticamente então começou com alavanca, você foi desenvolvendo formas de você levantar coisas muito pesadas que você não tinha força para fazer diretamente com a mão. Isso era uma tecnologia. Você vê os egípcios na antiguidade, eles construíram aquelas coisas maravilhosas, e a verdade é que hoje, com toda a tecnologia e com a ciência moderna, eles não conseguem explicar como, com os objetos e com as coisas que estavam disponíveis para aquelas pessoas naquela sociedade, como eles conseguiram fazer aquilo. Então, em questão de tecnologia, de questões de engenharia, de como mover certas coisas, eles podiam ser até mais avançados do que nós somos hoje. Mas a ciência, ela não abrange só a prática ou só a teoria. A gente tem, por outro lado, os filósofos gregos. Eles teorizaram sobre quase tudo, só que eles nunca tiveram a ideia de testar no mundo concreto se aquilo era verdade ou não. Por exemplo, um dos autores que eu estava lendo para preparar esse estudo, ele diz que Platão tinha uma tese de que a velocidade com que um objeto cai varia de acordo com o peso do objeto. Então, para ele, se você, por exemplo, esse copo aqui, se largasse os dois na mesma altura, um copo ia cair no chão mais rápido. E aí, esse autor, quando ele estava desenvolvendo essa questão da ciência, ele fala, por que isso não é ciência? Porque faltou você aliar a teoria à prática. Se ele pegasse qualquer coisa em qualquer lugar e largasse, ele ia ver que a teoria dele estava errada. Mas ele não se preocupava com isso. A visão dos filósofos gregos era basicamente teorizar, buscar significados abstratos, até de coisas materiais, mas sem esse viés de você conseguir comprovar e avançar naquilo. Então, a ciência ela vem com esse distintivo de você teorizar e depois você buscar isso
na prática. E isso fez com que a sociedade ocidental avançasse de forma extraordinária e basicamente todos os confortos, todas as coisas que nos rodeiam hoje vieram desse estalo inicial que é importantemente distintivo, e a única sociedade que conseguiu desenvolver essa forma de interação, de estudar o mundo, foi a visão cristã. Eu estou aqui me corroendo, eu não queria atrapalhar. Muitas das coisas que você falou aí são muito... algumas coisas que nós aprendemos já, mas eu queria dar esse toque, né? Quando você fala sobre a questão da ciência, né? Fé e ciência... Não, mas não, que a tia Catarina está chutando. Desculpa. Fé e ciência, elas estão juntas, como você muito bem disse. Desde que feitas corretamente. Uma coisa está ligada, uma coisa está ligada. E esse é o propósito de Deus. Porque quando ele diz assim, dominai, a ideia é essa. As coisas são criadas e agora, a partir da criação, vocês vão desenvolver, vocês vão pesquisar e vocês vão descobrir. A dominação pressupõe entendimento, né? Justamente. Isso é o domínio da sociedade. Estou lendo um livro do Goldsworth, ele falando sobre a questão da cristologia em toda a escritura, é um dos temas abordados por esse livro. Ele fala sobre isso. Ele fala que o domínio da criação significava isso. Deus deu sabedoria ao homem e deixou as coisas do mundo para que ele descobrisse essas coisas. Esse seria o domínio. Então, por isso que fé e ciência, elas estão ligadas. Por quê? Porque o conhecimento é parte da fé. E isso é cosmovisão cristã. Exatamente. E isso até é importante pegar um gancho, um detalhe assim que eu não cheguei a comentar dentro dessas questões distintivas da visão cristã, que isso também é bem importante nessa criação de uma cosmovisão, é que um outro distintivo da cosmovisão cristã que também possibilitou não só o desenvolvimento da ciência, como muito do que nós temos hoje como civilização moderna, foi a crença no progresso. Porque isso é muito claro na nossa vida cotidiana, prática, na forma como nós enxergamos a vida cristã, mas nem sempre a gente leva isso para outra área. Quais são, como nós temos visto aqui nas pregações, principalmente à noite, qual é uma das nossas obrigações primordiais como cristãos? Nós somos convertidos como crianças na fé, que você não entende nada do mundo, você não entende nada de Deus, você não entende nada da vida, e você é conclamado constantemente pela Escritura a desenvolver essa salvação. E isso pressupõe que, conforme você estuda, conforme você passa por experiências, conforme você vai vivendo a vida cristã, você pode conhecer mais a Deus, conhecer mais a você mesmo, conhecer mais do mundo à sua volta. Isso era uma coisa única até então na história da humanidade, desenvolvida pela cosmovisão cristã, a ideia de que você se desenvolve. A maioria dos filósofos gregos, por exemplo, eles viam a vida como ciclos. Você começa, e você vai crescendo até que você chega numa era dourada. Por exemplo, os filósofos gregos, Platão, ele se via como vivendo numa era dourada da inteligência, da especulação filosófica, e para ele, logo depois, isso ia decair, ia viver o pior momento da história de novo, até que a gente voltar. Então, o universo ele era eterno, de eternidade a eternidade, não tinha começo nem fim, e ele ia se virando em ciclos, sempre do início para o fim. Você não tinha uma ideia de continuidade. E para que você busque conhecer a natureza, que você tenha essa ideia, eu posso conhecer cada vez mais. Eu tenho um conhecimento hoje, mas se eu me esforçar, amanhã eu posso ter um conhecimento mais profundo. E depois eu tenho um conhecimento mais profundo. E isso animar as pessoas a buscarem melhorar, se desenvolver técnicas
de diversas coisas, de você ter mais conforto, de você ter a crença de que você poderia se desenvolver, que você poderia melhorar, isso era essencial e as outras cosmovisões não tinham. Por isso eles viviam ali, e quando entra a cosmovisão cristã no mundo, através ali, principalmente na Europa, você explode isso e vem essa noção, não, vamos para frente, a gente está crescendo, a gente está caminhando, a gente tem como se desenvolver. E isso foi aquele empurrãozinho que faltava para que o homem efetivamente pudesse dar saltos de qualidade na sua vida, desenvolver coisas que ele nunca havia pensado. Então, assim, a verdade, talvez o resumo dessa questão da ciência moderna e do desenvolvimento da civilização nós só fazemos aquilo que nós acreditamos que nós podemos fazer. Se você não acredita que isso é um objetivo, que isso é possível, que isso está ao alcance, você simplesmente nunca vai fazer. Isso a gente até vê muito nos dias de hoje, aquele discurso motivacional, acredite nos seus sonhos, e muitas vezes é uma baboseira toda, mas é isso. Se você não acreditar que você é capaz de fazer determinada coisa, você não vai fazer. E a única cosmovisão que foi capaz de dar à humanidade a ideia de que nós éramos capazes de fazer muito mais do que vinha sendo feito até aquele momento da história da humanidade foi a cosmovisão cristã, através da visão do que era, de quem é Deus, da criação, o que significa criação, como nós lidamos com ele, como nós fomos criados, e isso é interessantíssimo e é único. E hoje nós vemos como se o cristianismo, a gente vê como se fosse um impeditivo ao progresso. Isso é, no mínimo, uma ingratidão e uma ignorância tremenda dos pensadores entendidos modernos. A verdade é que, como também disse Isaac Newton numa das cartas que ele escreveu para o amigo dele, quando eles fizeram toda aquela descoberta, ele falou: se eu consigo hoje ver mais longe, é porque eu estou vendo me apoiando nas costas de gigantes. E a verdade é que todo esse sistema hoje que se volta contra a filosofia cristã de mundo está onde está, montado nas nossas costas. Sem a gente, eles simplesmente nem existiriam, não estariam nesse nível de desenvolvimento, não sequer imaginariam a capacidade de fazer as coisas que se faz hoje em dia. Então é bom a gente pensar nisso, não só para nos incentivar, para nos dar uma nova luz, uma cor, digamos, mais vibrante ao nosso estudo da Bíblia, mas para resgatar o nosso orgulho como cristãos, como não somos pessoas ignorantes, não somos pessoas anti-intelectuais. A cosmovisão cristã não é uma cosmovisão estreita, ignorante e sem entendimento do mundo, muito pelo contrário. E assim, um dos objetivos desse estudo, um dos meus desejos para o desenvolvimento da igreja é que isso fosse trazido à tona novamente, que isso fosse pregado, que isso fosse ensinado, que os cristãos voltassem a ter autoestima, voltassem a ter confiança em Deus, na palavra e na visão de mundo que eles buscam, de que nós somos, sim, muito inteligentes, nós somos racionais, nós temos uma capacidade de interpretar e conviver com um mundo muito melhor do que se supõe hoje em dia e do que nós somos debochados e ridicularizados aí no mundo hoje em dia. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Então, caminhando para o final e voltando ao início, como nós podemos desenvolver essa cosmovisão cristã? Através das ferramentas que Deus nos deu para o desenvolvimento da nossa vida cristã como um todo. Então, nosso estudo da Bíblia, seja ele nossas leituras diárias e principalmente a pregação aos domingos, onde a palavra é aplicada de forma expressa às nossas situações
cotidianos do dia a dia. Nós temos à nossa disposição também, para que isso vá ganhando cada vez mais robustez e coerência, o estudo dos credos e das confissões. Assim, eu acho que uma coisa muito importante também que a nossa cosmovisão dá, e que é uma coisa que foi perdido em grande parte da igreja hoje, que nos deixa completamente sujeitos a ser chacoalhado aí pelo novo vento de doutrina, pela nova filosofia, seja expressamente mundana, seja mundana com roupagem religiosa, é que nós temos uma história para trás. A igreja não começou no século XX nem no século XXI. A igreja não começou com o mais novo pregador pop que está na televisão ou que está no YouTube. Nós temos, no mínimo, de história cristã mais desenvolvida, com revelação completa, nós temos 2000 anos de igreja. Nós temos os estudos dos apóstolos, depois nós temos os pais da igreja. Nós temos diversos períodos onde o conhecimento da palavra de Deus, como nós devemos interpretar a palavra de Deus, ele foi sendo paulatinamente construído através das gerações. As primeiras gerações, como Paulo diz, eu lancei os fundamentos, agora cada um vê como edifica. E os homens que vieram depois dele foram edificando, e edificando, e edificando. E isso tem uma história. A maioria das heresias que muitas hoje as pessoas são arrebatadas aí, elas são nada mais do que releituras de heresias que já foram discutidas no passado e já foram rejeitadas como fora da ortodoxia e fora da comunhão cristã. Então, você estudar os credos ecumênicos, que foram os primeiros estabelecimentos, as primeiras proposições sistemáticas a respeito da fé cristã, como isso foi se desenvolvendo, o que veio primeiro, o que veio depois, essa noção de história. Aqui a maioria dos irmãos sabem, algum não, eu me converti, a primeira igreja que eu fui, igreja não, né? A primeira congregação que eu frequentei era uma seita neopentecostal com visões completamente distorcidas de mundo, e eu passei por todo um processo até eu consegui entender algumas coisas. O início foi, peraí, isso aqui está errado, mas tá errado, não, eu estou vendo aqui na palavra que não é bem assim, até que chegou um momento que eu pensei, mas peraí, tá legal, isso está errado, mas o que é o certo? Tem um monte de gente, eu olhava, era rede social, era não sei o que, você via milhões de pessoas falando 1000 coisas diferentes e eu ficava ali perdido, para onde eu vou? Até que um amigo me deu uma diretriz muito básica que eu creio que eu vou levar para toda a minha vida. Chegou e falou, Rafael, pensa numa coisa, nós temos 2000 anos de igreja. Você quer saber se uma doutrina está certa ou está errada? Ou se ela está dentro da comunhão cristã ou não? Está dentro de uma controvérsia aqui digna de nós discordarmos entre irmãos? Ou se isso aqui é um absurdo que você precisa rejeitar e virar as costas? Isso foi ensinado durante 2000 anos de igreja? Ou alguém trouxe uma maluquice aqui? Através da providência de Deus, esses temas já foram tratados, já foram resolvidos ao longo da história. Essa é a sua linha mestra para você saber se isso é uma heresia, se não é, se é uma coisa absurda ou não. Nós temos 2000 anos de desenvolvimento cuidadoso e sistemático da doutrina cristã. Então, isso foi uma coisa que mudou completamente a minha forma de ver tudo e me deu um norte. Até aquele momento eu estava completamente perdido, sem saber para onde eu ia, e de repente eu enxerguei um mapa. Peraí, eu tenho um caminho, agora eu posso percorrer esse caminho com cuidado, com tranquilidade, sem estar com medo de a qualquer momento eu enveredar por um atalho que vai me levar a um caminho de perdição ou me afastar de Deus. Então acho que isso também é uma ferramenta muito importante para que a gente possa entender a palavra de Deus e desenvolver a nossa fé, tanto em teoria como em prática. E outra coisa que nem sempre é vista como, digamos, uma ferramenta de consistência na cosmovisão cristã
que é a comunhão com os irmãos. Uma simples e cotidiana comunhão com os irmãos, você conversar com um irmão que está mais na fé há mais tempo, que de repente estudou um pouquinho mais, mas principalmente essa questão de prática de vida, de experiência, de sofrer, cair, levantar, isso é uma coisa muito importante para o nosso desenvolvimento como cristãos, desenvolvimento da nossa fé, porque através da experiência a gente pode se poupar, a gente pode ser confortado. Muitas vezes o problema que a gente está passando, um irmão já passou e já sofreu até entender qual era o papel daquilo na vida dele, qual é o papel bíblico das dificuldades, e às vezes a gente está ali tão envolvido com um determinado problema que a gente fica completamente cego para os ensinos da palavra, a gente não consegue compreender aquilo com os olhos da fé e você fica perdido, desesperado, e às vezes um irmão que já passou pelaquilo vem, não, irmão, sabe, calma, tem uma luz no fim do túnel, eu já passei por isso e estou aqui, o convívio diário, um irmão, a gente está conversando sobre qualquer coisa, como ficamos aqui muitas vezes no intervalo, no início e no final dos cultos, e aí a pessoa dá uma opinião sobre alguma coisa e buscando que aquela opinião seja consistente com a palavra de Deus, aí você dá a sua, você conversa. Isso é uma coisa que nos engrandece, nos direciona também a formar uma cosmovisão cristã. Porque do jeito que se fala, e até assim como foi desenvolvido o estudo, às vezes parece que isso é uma questão puramente intelectual, especulativa. Eu vou sentar e vou fazer estudos teóricos e a partir disso eu vou, mas nem tudo é assim, isso não é um exercício puramente intelectual. Inclusive, até fazendo um paralelo aqui com essa visão, digamos, menos intelectualizada de uma cosmovisão cristã, os próprios cientistas sociais, eles falam que as leis, a sociedade, ela é regida de forma melhor, mais proveitosa, quando ela é objeto de um conhecimento sistêmico construído pontualmente e descentralizado ali de toda a experiência humana, do que propriamente você pegar um pensador iluminado que vai pensar e vai dar todos os significados e vai resolver tudo, porque o limite da consciência humana ele é realmente curto. Nós não conseguimos, tanto que nós lidamos com o nosso estudo na palavra com diversas vezes com coisa que nós não vamos entender. E isso também é uma coisa distintiva, interessante da cosmovisão cristã, que é nos trazer a humildade de que certas coisas nós não vamos entender, mas nós sabemos que elas são assim, que isso traz implicação para a nossa vida prática. Então essa forma digamos, essa tradição de vida, de como, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Paulo fala que nós devemos receber o alimento com ações de graças. Mas assim, posso até estar equivocado, mas aquilo não me parece um mandamento explícito para que toda vez que você vá comer, você faça uma oração ali especificamente agradecendo por aquele alimento daquele momento. E isso você pode... É uma coisa boa, mas assim, eu acredito que não tenha, de repente, um mandamento específico na Bíblia. Ore toda vez. Mas isso é um aspecto da tradição cristã, que como nós vamos ter esse sentimento sempre? Pô, vou comer, eu quero me lembrar que essa é a provisão de Deus, que alimenta meu corpo, que traz isso para mim. Então, uma geração foi passando para outra, que antes de comer você faz uma oração, você agradece o alimento, você tem trabalho, você agradece a Deus pelo fruto do seu trabalho. Isso são coisas práticas que nem sempre a gente faz de forma extremamente consciente, digamos assim, desse aspecto inconsciente, isso não é o melhor dos exemplos, mas são coisas que através dos exemplos de irmãos mais experientes, que eles também aprenderam isso com os irmãos mais experientes quando eles eram
novos na fé, que vão criando tradições, formas de lidar com situações específicas, que apesar de nem sempre você ter uma explicação, nem todo mundo conseguir ter uma explicação racional, fazer uma exegese bíblica para chegar ao porquê daquele comportamento em especial, isso é sim tirado da Bíblia, isso é uma questão de dessa busca de enxergar o significado em todas as coisas de acordo com a palavra, com a revelação de Deus, traduzido de forma extremamente prática, cotidiana, e através também da iluminação do Espírito Santo de Deus, que nos guia em caminhos corretos. Eu acredito que quantos de nós aqui, antes de ter uma visão teórica consistente sobre certas questões bíblicas, já tinham práticas corretas simplesmente porque não sabia direito porque eu estava fazendo, mas eu fazia porque era bom, era um conhecimento consolidado, era, digamos, um direcionamento ali de Deus trabalhando diretamente na pessoa através do Espírito Santo, de você já ir fazendo coisas sem saber exatamente o porquê. Então, tudo isso são elementos, ferramentas que nós temos para buscar desenvolver dia após dia essa cosmovisão cristã, aliados nossos na busca de entender as coisas, o mundo inteiro ao nosso redor, não de acordo com os olhos do mundo, mas de acordo com a revelação de Deus. É isso que eu tinha para trazer como estudo hoje aqui para os irmãos. Alexandre, você ora aí, finalizando o estudo para a gente, por favor?